Olá, boa tarde, como você está? Me chamo Rubens Alves e hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de histologia. E hoje eu trago a temática do tecido tegumentar, né? E aí vou abordar aspectos introdutórios sobre o estudo da pele e suas relações clínicas. E o meu objetivo é que no final da aula você consiga compreender a importância do tecido tegumentar, além de identificar as principais estruturas histológicas que compõem esse sistema, sobretudo os queratinócitos, que é o objeto de estudo da nossa aula de hoje, e que vocês saibam, né, identificar em imagens histológicas essas principais estruturas. E por fim, né, e mais importante, que você consiga correlacionar o conteúdo abordado em sala de aula com situações clínicas que viemos a encontrar no nosso dia a dia dentro do contexto de cuidado em saúde. E aí, inicialmente, gostaria de trazer aqui, né, de perguntar a vocês qual a função da pele, né? E para isso, gostaria, né, de envolver a participação de vocês por meio de um recurso tecnológico, né? Quero que vocês escaneiem esse QR Code e aí ele vai abrir o site, onde você terá três opções para me responder, né? Sobre qual a função da pele. E aí, como resposta, né, que vocês utilizaram esse recurso, a gente vê aqui que uma das palavras mais citadas por vocês é a palavra proteção. Então, quando se pensa em função da pele, vocês relacionaram logo a proteção, a maior órgão do corpo humano, a glândulas, né, que de fato ele compõe o nosso sistema tegumentar, né? Novamente, proteção contra o frio, controle da temperatura, sustentação, e de fato todas essas palavras elas estão relacionadas de algum grau com a função do nosso sistema tegumentar, né? E aí, para a gente dar início à nossa aula, quando a gente fala de sistema tegumentar, eu estou falando de quê? Da pele e dos seus anexos, né? Então, o tegumento ele é composto por pele e anexo. Embora o nosso foco da aula de hoje seja a pele, né, os aspectos introdutórios sobre o estudo da pele, os anexos, né, o que viria a ser, né, são as glândulas sudoríparas, as sebáceas, folículos e unhas, dentre outros anexos que a gente irá ver no decorrer da nossa disciplina, né? E aí retomando, né, sobre a função, né, o papel, né, dessa estrutura tegumentar da pele, né, como eu trouxe inicialmente. O sistema tegumentar ele é caracterizado por ser o maior órgão do corpo humano. Quando eu falo isso, ele corresponde, por exemplo, 16% do peso corporal de um homem adulto. Um exemplo, uma pessoa que pesa, né, um cidadão que pesa 100 quilos, 16%, né, ou seja, 16 quilos, será de sistema tegumentar, né? E esse sistema tegumentar, eles nos confere o quê? Um revestimento de todo o corpo, né? E aí traz o quê? A proteção. Além do mais, ele é contínuo em algumas mucosas, ou seja, ele também está presente, né, dentro de quê? De alguns sistemas, como, por exemplo, o sistema digestório, respiratório, urinário e genitário. E aí, né, eu elenco aqui as principais funções da nossa pele. Primeiro, ele nos confere a cobertura dos tecidos moles subjacentes, ou seja, ele reveste, ele cobre, né, os tecidos do corpo humano. Além do mais, ele confere a proteção, né, ou seja, ele nos protege como uma barreira física contra lesões, invasões de bactérias e a própria descamação, né? E uma outra função muito importante da pele é o que? É a regulação da temperatura corporal. A gente vai ver, né, em outros conteúdos da nossa disciplina essa relação entre o controle da temperatura corporal com o nosso tecido tegumentar, né, sobre a nossa pele. E aí ele também é responsável por quê? Pela recepção de sensações contínuas, ou seja, representado pelo tato, o calor, a temperatura, a própria dor. Então, assim, a nossa porta de entrada, o nosso contato com o mundo exterior, né, com o mundo externo, é a nossa pele, né? E aí ela também nos confere a função de quê? De excreção, que quando a gente estiver estudando o sistema glandular, a gente pode ver que existem diversas glândulas que mantêm contato direto
né, com a nossa pele, como as glândulas sudoríparas, um exemplo, né? E a própria pele ela também cumpre um papel de absorção, né, seja por radiação ultravioleta, na absorção da vitamina D, por exemplo. E aí, né, eu venho agora aqui falar sobre a composição da pele. Então, quando eu falo, né, do tecido tegumentar ou da pele, né, vamos padronizar aqui, quando eu falo de pele, eu estou falando da composição de epiderme e derme. Né, um termo bem conhecido sempre, né, por você sempre ouvir falar epiderme e derme, mas de que é que se origina a epiderme? Por exemplo, a epiderme ela é a porção epitelial de origem ectoderma e a derme é a porção conjuntiva da origem mesoderma. Né? Deixa eu clarificar aqui para vocês possam, né, requisitar o conteúdo que vocês viram lá na embriologia. Quando eu falo de origem ectoderma e mesodérmica, né, eu vou lembrar de quê? Eu vou lembrar, por exemplo, lá das células embrionárias, em qual elas se dividem em três camadas, né? Aí vocês viram que é o que? A ectoderme, mesoderme e endoderma, né? Como vocês podem estar vendo na imagem. Então, assim, a epiderme é a nossa camada, né, mais superficial da pele. Então, assim, ela vem de origem ectoderma, né, da camada superior lá das células embrionárias. E quando eu falo de derme, que é a nossa camada mais profunda da nossa pele, ela vem da origem da mesoderme, ou seja, uma camada mais inferior. Então, assim, vocês possam se situar, né? Que a epiderme e a derme, né, apesar que elas juntam, formam a pele, né, elas dão origem de camadas embrionárias diferentes, né? Revisando um pouco o que vocês viram lá na histologia. E aí, né, voltando aqui para o nosso conteúdo de pele, a gente vai ver hoje algumas lâminas, né? A gente vai ver imagens histológicas. E aí, um dos conceitos que eu quero resgatar logo aqui no início é que a pele ela tem uma interface irregular, ou seja, entre a derme e a epiderme, ela existe o que a gente chama, por exemplo, de papilas dérmicas e cristas epidérmicas. Então, são fases irregulares que a gente vai ver daqui a pouco, né, mais à frente, vai clarificar mais para vocês. Mas, por exemplo, quando eu falo de papilas dérmicas, são as projeções da derme. Né? Então, papilas dérmicas, o nome já, né, é meio que automaticamente você vai associar a derme. E cristas epidérmicas são as invaginações, né, ou seja, projeções para epiderme. E aí, né, eu trago agora aqui essa imagem para que você consiga identificar, né, eu chamo isso daqui de lâmina histológica, né, como vocês já viram anteriormente. Aqui eu vejo a lâmina da pele, né, da pele espessa. Daqui a pouco a gente vai conseguir ver, né, a diferenciação do que seria essa pele espessa e um outro tipo de pele que a gente chama de pele delgada. Mas focando aqui na imagem, você vai conseguir ver algumas estruturas que eu tentei aqui ampliar para vocês. Por exemplo, essa seta aqui, representada pela letra E, que vem até aqui, né, essa região aqui, eu digo que é o que? A epiderme. E essa região, né, em que as células são mais espaçadas, né, essas mais claras, toda essa região aqui eu vou chamar de derme. Né? E aí, né, o que eu falei, né, o que é essas papilas dérmicas e o que são as cristas epidérmicas. Representado pela letra DR, né, que é as papilas dérmicas, essas irregularidades aqui, né, eu digo que é o que? São as papilas dérmicas, né, como se fossem umas projeções para o interior da nossa epiderme. Né? E aí as cristas epidérmicas é esse contrário aqui, né, representado pela letra R, vocês podem ver na imagem, né, que são invaginações para dentro da nossa derme. Então, assim, né, vocês podem ter aqui inicialmente, né, já resgatando aqui o que a gente vai ver mais na frente, né, que eu tenho uma lâmina, né, uma imagem histológica que representa a pele, né, e aí a gente vai ver também a presença de vasos sanguíneos, né, essas regiões aqui representadas pela seta BV, e aí a gente pode já perceber que existe uma camada aqui. Né? Essa camada aqui, a gente vai ver mais na frente
e é a queratina, né? E aí daqui a pouco a gente vai ver o que é que diferencia, onde é que se localiza cada tipo de pele. E aí, né, gostaria aqui de dar continuidade à nossa aula, perguntar a vocês quais são as camadas da pele, né, que essa pergunta, né, vocês desde o ensino médio vocês escutam muito, lá na biologia, no ensino médio, vê muito falar, né, quais as camadas da pele, né, e geralmente, como vocês, né, estão citando, são três, né, a gente ouviu falar muito, são três camadas da pele, quais são? Epiderme, a derme e a hipoderme. Né? Mas aí eu queria, para a nossa disciplina, para a vida, na verdade, deixar claro aqui de que não são as três camadas, né? Quando eu falo de hipoderme, a hipoderme ela não faz parte da derme, né? Na verdade, a hipoderme ela é uma fáscia, né? Ou seja, ela fica abaixo da nossa derme, mas ela não se constitui pele. Então, de olho na prova, né? Se numa prova, se numa atividade avaliativa, vocês, né, pedir para definir quais são as principais camadas da pele, eu não posso informar que a hipoderme, né, que são três, né, que são a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, geralmente essas imagens, né, que vocês, né, requisitam, vocês veem aí nos livros, você pode associar erradamente de que a hipoderme ela faz parte. Na verdade, ela é parte do tecido conjuntivo frouxo, né, que é um conteúdo que a gente vai ver ainda na nossa disciplina. Então, assim, o tecido conjuntivo frouxo ele faz, né, a hipoderme faz parte dele, não do tecido tegumentar, né? E enfim, né, com o nome, né, hipoderme, né, é uma quantidade variável de tecido adiposo, mas que é um assunto que vocês vão ver em um outro momento, né? Só para mesmo a gente contractuar aqui de que o nosso tecido, quando eu falo pele, eu estou falando de epiderme e derme, né? E que vocês tirem da mente de vocês essa questão de três camadas da pele, que é epiderme, derme e hipoderme. Tranquilo até aqui? E aí, quando eu falo de pele, por exemplo, né, as palmas da mão e as plantas do pé, né? Ela é composta do que a gente chama de uma pele espessa, né? Uma pele mais espessada, né? Ela não tem pelos, né? Geralmente a gente não tem pelos nas nossas mãos e ela tem glândulas sudoríparas, ou seja, glândulas produtoras do que a gente chama de suor, né? Então, assim, tanto as palmas da mão como as palmas dos pés, ela tem umas superfícies com polpas nos dedos e nas mãos, né? Conhecida também de artelhos nos pés. Né? O que seria isso daí? São pequenas cristas e sulcos alternados e são bem definidos, né? O que a gente chama, por exemplo, de impressões digitais. Então, assim, o dermatoglifos é uma estrutura, né? Essa estrutura irregular, né, que se apresenta, é uma das características das nossas palmas da mão, que a gente chama de dermatoglifos. Então, assim, as nossas impressões digitais, né, as identificações, que é utilizado muito pelos órgãos de segurança pública, seja lá no momento que você vai fazer a sua identidade, ou então, por exemplo, uma prova avaliativa de concurso, enfim, né, esses órgãos de segurança, normalmente, eles captam, né, essa estrutura. Por quê? Porque cada ser, né, cada cidadão, cada pessoa, ela tem características diferentes nesses dermatoglifos, né, que são essas estruturas. É só um conteúdo, né, que eu queria trazer aqui para que vocês possam, né, agregar o repertório sobre quando se fala-se de pele. Tranquilo? E aí, a nossa epiderme, né, que é a primeira camada da nossa pele. Né, a epiderme, ela tem uma espessura que, em média, né, ela varia entre 0,7 milímetros a 0,2 milímetros, a depender, né, em regiões mais espessas. Quando eu falo espessa, né, vocês associem logo a parte mais, né, de maneira grosseira, a parte mais grossa, né? Então, assim, uma camada mais espessa, né? Em média, a nossa epiderme é de 0,7 a 0,07 a 0,12 milímetros, mas a depender da região, da localização da epiderme, esse valor pode chegar até 1,4 milímetros de espessura, né? E aí
ele é revestido pelo epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, né? Isso é a epiderme. Daqui a pouco a gente vai entender por quê, como é que eu falo queratinizado, né? Como é que eu vou identificar, né? Olhando aqui, eu trago aqui duas imagens, vocês podem perceber, né, que a principal diferença entre uma imagem e outra é essa presença aqui mais avermelhada, como se fosse, né, de uma maneira com a correlação, né, como se fosse fios de cabelos. Então, assim, aqui eu digo que é o que, né, é parte da epiderme queratinizado. Então, essa parte aqui, essa camada aqui, eu digo que é de queratina. Mas, enfim, né, eu estou tentando aqui trazer conteúdos, né, que vocês possam requisitar conteúdos que a gente já viu nas aulas anteriores, para que a gente possa construir um conteúdo sólido, né, que vocês não possam ver que a aula, tecido tegumentar não tem uma relação com outro tipo de tecido, né, com tecido conjuntivo, não. Apesar de na disciplina a gente estar estudando os conteúdos de histologia por sistema, né, eles são interdependentes, né, um interrelacionado um com o outro. Então, assim, é sempre importante vocês estarem entendendo, né. E aí, quando eu falo de epiderme, né, eu tenho as principais constituintes. Então, assim, na prova, numa atividade, se eu vier perguntar quais são as células constituintes, ou quais são as principais células que constituem em a epiderme, são quais? Né? São os queratinócitos, são as células de Langes, os melanócitos e células de Merkel. E aí, hoje, né, a gente vai olhar, né, a gente vai ter uma visão sobre essas células, mas o foco da aula que eu quero trazer para hoje, né, que a gente possa estar se aprofundando mais, é nos queratinócitos. Então, assim, quando eu falar quais são as principais células que compõem, né, que constituem a nossa epiderme, eu estou falando das 4 células mais importantes. Queratinócitos, que é aquele que está em maior quantidade, a gente vai ver as células de Langes, os melanócitos e as células de Merkel. Tranquilo até aqui, né? Vamos dar continuidade. Então, assim, quando eu falo queratinócitos, eu estou falando da maior população de células que se encontram dentro da epiderme. E esses queratinócitos, eles estão se dividindo, eu posso estar chamando de camada, né? Quando eu estiver falando camada e extrato, né? Compreendam, entendam que eu estou falando da mesma palavra. Então, assim, os queratinócitos, eles estão em maior quantidade e estão divididos em 5 estratos, ou 5 camadas distintas, que a gente pode ver aí na imagem, né? Claro que essa imagem que eu estou trazendo aqui é uma imagem desenhada, colorida, mas só que vocês possam entender quais são essas camadas. A gente vai ver uma a uma, né? A camada superior, né, a de cima, eu digo que é a camada córnea, camada lúcida, camada granulosa, camada espinhosa e camada basal. Então, assim, cuidado para não confundir, né? Quando eu estiver falando quais são as principais células constituintes da epiderme, eu estou falando dessas 4 aqui: queratinócitos, células de Langes, melanócito e células de Merkel. Agora, quando, né, eu estiver falando dos queratinócitos, eu tenho que associar o quê? Né? Eu tenho que acorar queratinócitos são 5, né? 5 estratos ou camadas, e que eles são divididos em camadas, né? Que é o quê? A córnea, a camada lúcida, a camada granulosa, camada espinhosa e camada basal. Né? Pode ser que esteja, né, aparecendo, o nome esteja, né, enfim, um pouco estranho para vocês, mas daqui a pouco a gente vai ver um a um e vai ficar um melhor entendimento. Né? E aí, né, eu quero que vocês entendam, né, que os queratinócitos eles estão em maior quantidade, né, e eles estão divididos em 5 camadas e eles, né, estão continuamente, ou seja, se descamando. E aí entra no processo de renovação celular. Então, geralmente, né, à noite eles entram em mitose e essas células vão se diferenciando. Então, assim, apesar de ser queratinócito, né, as células que estão na camada basal, né, nessa camada mais profunda, ao passar do tempo, ao longo do dia, né, ela vai se renovando, ou seja, ela vai se diferenciando até chegar, né, a camadas córneas, né, e aí entra no processo de
de renovação celular. Tranquilo até aqui? Né? E esse processo, né, de renovação, essa mitose, essa diferenciação, a gente chama de quê? De citomorfose, né, que é esse processo de renovação e diferenciação celular que sofre os queratinócitos. E aí, novamente, né, falando sobre esses 5 estratos ou camadas, a gente tem o estrato basal, que é essa camada mais profunda. Ela a gente chama também de extrato germinativo. Por quê? Porque é lá em que ocorre uma maior diferenciação, onde o processo de diferenciação ele é mais acelerado. A gente vai ter também o extrato, ou camada espinhosa, que é essa parte aqui maior, né, da nossa epiderme, né, eu ainda estou falando da epiderme, tranquilo, que é o foco, né, nosso hoje aqui. Nós temos, né, acima do extrato espinhoso, a gente tem o extrato granuloso, o extrato lúcido, né, o lúcida, ou camada lúcida, e nós temos o extrato córneo. Então, assim, a gente vai abordar um a um, né, para que vocês possam entender, né, quais são as principais células que estão em cada uma dessas camadas de queratinócito, como é que elas agem, quais são as funções. Mas antes de eu dar continuidade, né, essas definições, eu quero resgatar de vocês a diferença entre pele espessa e pele delgada, né, que são importantes que vocês requisitem esse conteúdo que vocês viram lá no início da disciplina, para que vocês possam, né, dar sentido, né, compreender, né, o que eu vou abordar aqui. Então, assim, olhando aqui, eu tenho os dois tipos de pele. Eu tenho o que eu chamo de pele espessa e pele delgada. E aí, né, o que é que diferencia uma da outra? Né? Quem é quem aqui? Né? De antemão, aqui eu posso estar vendo o quê? Né? Qual é a principal diferença que eu posso estar olhando aqui? Apesar de estar de um aumento maior uma da outra, mas a principal diferença é que em uma, né, eu vejo menos queratina, né, que é essas ramificações aqui descamando, em outra eu vejo a maior quantidade de queratina. E aí, uma eu vou chamar de espessa, né, que tem a maior quantidade de queratina, e a outra delgada. Mas vamos dar continuidade aqui. Quando eu falo de pele espessa, o nome espesso lembra grossura. Então, assim, ele tem de 400 a 600 micrômetros de espessura, a pele espessa. E onde é que eu vou encontrar a pele espessa? Na palma da mão e nas plantas dos pés, principalmente. E aí, é nessa pele espessa que eu consigo identificar e visualizar a presença das 5 camadas da epiderme, né, dos queratinócitos. É lá que eu consigo identificar as camadas que eu falei agora anteriormente. E aí, na pele espessa, a gente não vai ter o quê? Né? Geralmente a gente não tem folículo piloso, a gente não tem músculos eretores, a gente não tem pelo e nem glândulas sebáceas. A gente tem glândulas sudoríparas, mas glândulas sebáceas a gente não vai ter. Né? Então, assim, vocês conseguem identificar, né, o que é que seria uma pele espessa. O próprio nome diz, é uma pele mais com a maior espessura, mais grossa, né, de maneira que vocês possam entender. Né? E aí onde é que eu vou encontrar? Na palma da mão e na planta dos pés. Eu quero trazer para vocês essa definição, essa diferenciação, para que vocês possam entender que é na pele espessa que eu consigo identificar as 5 camadas ou estratos que eu falei agora anteriormente. Né? E aí, resgatando, né, o contrário da pele espessa, a pele delgada é uma que tem uma menor espessura. Ou seja, enquanto na espessa eu tenho de 400 a 600 micrômetros, né, de espessura, na pele delgada eu vou ter só de 75 a 150, a depender da região do que estou falando. E aí, ele tem um extrato córneo, né? Ou seja, os estratozinhos menor, mais delgado, e aí a gente não consegue visualizar tão bem, né, algumas camadas. Dentre elas, a camada lúcida, ou extrato lúcido, que daqui a pouco vocês vão entender quando eu estiver falando de extrato lúcido, quando eu estiver falando de extrato córneo. O que eu quero que vocês entendam
é que é na pele espessa que eu consigo identificar todas as camadas. Na pele delgada, que é essa mais fina, né, menos espessa, é a que a gente não consegue identificar ou nem apresentar, né, não identificar tão claramente alguma dessas camadas, né, seja o extrato granuloso ou lúcido, que agora vocês vão ver. Né? E ao contrário do que a espessa não tem, na delgada a gente vai ter o quê? Folículos piloso, músculos, pelo, né, que é eretores de pelo, glândulas e glândulas sudoríparas. E aí, eu trago para vocês aqui uma imagem de uma lâmina de uma pele espessa, no qual a gente pode estar identificando as 5 camadas, os 5 estratos da nossa epiderme. É o foco do nosso estudo aqui, né, da nossa aula de hoje. E aí, memorize essa tela, memorize essa lâmina. Quando eu falo lâmina, né, essa imagem histológica, porque a gente vai precisar requisitar ela para que vocês possam entender cada uma dessas camadas, que é composta por queratinócito. Né? Novamente, camada da pele somos 2, mas quando eu falo as camadas da epiderme, né, ou seja, dos queratinócitos, são 5. Tranquilo até aqui? E aí a gente vê o quê? Né? Que nós temos a camada basal, né? A gente pode ver aqui a crista epidérmica, lembra lá do início que eu requisitei? Então, assim, aqui a gente pode ver a camada basal, né? Essa camada aqui maior, a gente chama ela de quê? Né? Essas células que ficam aqui, de camada espinhosa. Logo acima, a gente pode ver essas camadas aqui, né? Compostas por células que tem esse espaço, né, mais esbranquiçado, de camada granulosa. Nós temos a camada lúcida, né, que é a partezinha aqui de cima, e a camada córnea. Né? A camada córnea, coloquei, né, aqui na imagem, né, que é queratina, que são a queratina. A gente consegue visualizar na pele espessa. Né? A gente tem na pele delgada, mas em menor quantidade. Mas lembra quando eu trouxe a imagem lá da pele espessa e da pele delgada? Então é na pele espessa que a gente consegue ver uma maior quantidade de queratina. E ali é a camada córnea, certo? Apesar de córnea a gente lembrar de olho, então assim, né, olho visualiza. Então a camada córnea é essa que a gente visualiza, né? A gente consegue ver, ou seja, a camada mais externa da epiderme. Então, essas são as 5 camadas que agora a gente vai falar um pouquinho de uma a uma, para que a gente possa entender a composição da nossa epiderme. E aí, né, eu queria começar falando da camada ou do extrato espinhoso, que é esse maior, né? Então, assim, quando eu falo de queratinócito, falo 5 camadas ou 5 estratos. E aí, um dos estratos é o extrato espinhoso. Então, ele é a camada mais espessa, né? Ou seja, é que está em maior quantidade, e ele é formado por células poliédricas e achatadas, né? São células mais justapostas em formatos poliédricos. E aí, ele está logo abaixo da camada espinhosa, nós temos a camada basal, que lá no final eu vou falar um pouquinho mais sobre a camada basal. Então, geralmente, a gente tem a camada basal, que é essa que está diretamente ligada com a nossa derme, né? E aí a nossa camada basal ela interliga com essa outra camada aqui, que eu chamo de espinhosa, ou extrato espinhoso. Então, assim, quando eu junto o extrato basal, né, que é essas células mais fininhas aqui, né, que formam a nossa crista epidérmica. Então, quando eu junto o extrato basal com o extrato espinhoso, eu tenho o que eu chamo de camada de Malfin. Né? Então, quando eu junto os dois, né, que forma a maior camada, eu posso estar, né, chamando, correlacionando como camada de Malfin. Né? E aí, o que é que acontece? Nessas células aqui do extrato espinhoso, ela é a camada que é mais rica em tornofilamentos. Né? O que seria isso? É o que vai dar origem aos citosqueratina. Lembra que a nossa pele, lá na camada córnea, na camada superior, a gente vai ter uma maior quantidade de queratina. Para isso, né, a gente vê que
que existe uma diferenciação. Então, para isso, a gente precisa ter, em algum momento, em um dado espaço, essa produção que vai dar origem a essa questão, né? Essas citoqueratinas. Então, é nessa região que tem a maior quantidade desses filamentos. E aí, como são células que estão juntas umas às outras, a gente tem uma grande presença de dermossomos, né? Que são as células que permitem essa justa posição das células do tecido epitelial. Né? E aí, a gente também tem, né, dentro dessa camada aqui espinhosa, dentro dessas células aqui, glândulas, né, grânulos citoplasmáticos de secreção, né, por exemplo, grânulos lamelares. Né? Por quê? Né? Por que que eu tenho esses grânulos dentro do nosso extrato espinhoso? Esses grânulos, eles liberam substâncias lipídicas, né? E aí, vocês têm que entender que a diferenciação que é o processo de renovação da pele, ela se dá da camada basal e ela vai se modificando, ela vai se diferenciando de acordo com o que for subindo. Então, assim, aqui nessa região aqui eu tenho o quê? Uma grande quantidade de tonofilamentos que vão dar origem, né, às citoqueratinas. Aqui também a gente vai ter nessa camada grânulos citoplasmáticos, né, os glândulos lamelares, que vão liberar substâncias lipídicas. Daqui a pouco a gente vai ver qual a função dessas substâncias lipídicas. A gente vai ver que ela vai dar origem, né, de origem, né, mas que ela coopera, ela ajuda, fornece, né, para manter a estrutura, por exemplo, da camada granulosa. Então, assim, a gente pode ver que o extrato espinhoso, ele é o maior, né, esse que fica logo acima da camada basal, que é a camada de células que ficam interligadas, né, que faz a união, né, a junção entre a derme e a epiderme. E aí a gente vai ver agora o nosso próximo extrato, ou nossa próxima camada, que é o que? A camada granulosa. Né? E aí o que seria esse extrato granuloso? Né? Nós vimos a camada basal, espinhosa, agora a granulosa. Tranquilo? O extrato granuloso ele é composto de 3 a 5 camadas de células mais achatadas com núcleo. Eu trouxe até essa imagem mais ampliada, né, para que vocês possam ver. Eu vou até vou dar uma. Pronto. Acho que aqui vocês conseguem visualizar melhor, né? Aqui é a camada granulosa. Vocês podem perceber que é uma célula maior e ela tem a presença de um núcleo e tem esse espaço mais branco. Então vamos ver o que é, né, o que caracteriza essas células da camada granulosa, né, essas células de queratinócito. Lembrando que a gente está falando sempre de queratinócito, certo? E aí, de acordo com a localização, a gente chama ela de um extrato diferente. Então, assim, aqui embaixo, né, eu estou falando dos queratinócitos dessa parte mais inferior, ela continua sendo a mesma célula, só que elas são divididas em quê? Em extrato. Então, assim, na camada granulosa, a gente vai ter de 3 a 5 camadas de células mais achatadas, como vocês viram na imagem, né, com núcleos. Dentro desses núcleos, né, a gente tem, por exemplo, glânulos de queratina e alina, que são o quê? São grânulos, né, como se fosse tipo um basófilos, né, irregulares, grandes e irregulares. E a gente percebe que não existe uma membrana, né, ou seja, são essas células, esses queratinócitos do extrato granuloso, ele apresenta essa característica, né, de ser maior, de ter um núcleo basófilo, né, como se fosse a estrutura de um basófilos. E aí, dentro dele, lembra lá dos grânulos lamelares que eu falei anteriormente, que a gente tem o quê? A gente tem lá no nosso espinhoso, a gente tem glânulo citoplasmático, né, que eles vão secretar o quê? Né, os glânulos lamelares. Então, assim, esses glândulos lamelares, eles vão liberar a substância lipídica, né? Eles liberam essa substância lipídica para o espaço extracelular e ele vai conferir às células da camada granulosa uma barreira impermeabilizante, né? Ou seja, as células do queratinócito do extrato granuloso, uma das características dela é que ela não tem uma membrana.
Porém, os glândulos lamelares, né, que é aqueles lá que liberam substâncias lipídicas, elas vão conferir uma barreira impermeabilizante dessas células. Né? Vocês podem perceber que eles estão interligados, né? Uma está interligada à outra. Uma vai ajudando, vai liberando uma substância, produzindo alguma substância que vai dar sustentação para que ocorra o processo de diferenciação. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. E aí, a gente viu camada espinhosa, a camada granulosa. Então, assim, espinhosa, a gente pode associar ao quê, né? Que é uma maior, né? A maior quantidade de células, ela fica, né? A nossa segunda camada. Granulosa, já é essa mais diferente. A gente vai ter essas células maior, mais achatada, com a presença de um núcleo, esse espaço mais branco. Então, assim, uma prova prática, né? Dá para a gente especificar cada uma dessas camadas. Dá para a gente conseguir identificar. E aí, né, dando sequência, a gente tem a nossa camada lúcida. Deixa eu só voltar aqui na imagem. Quando eu falo camada lúcida, é essa camada, né? Essa camada superior, né, que fica logo abaixo da queratina, não estou falando ainda da córnea, mas é a camada mais acima dos granulosos. E aí essa camada, o extrato lúcido, é a camada mais delgada, né, dos queratinócitos, né, com os 5 estratos que eu falo, a camada lúcida, essa mais delgada. Normalmente são células mais achatadas, né? A gente pode perceber que quanto mais a camada, né, espinhosa, por exemplo, a gente vai ter células poliédricas, né, mais bem definidas, justapostas. De acordo com o que vai subindo, por exemplo, na camada granulosa, a gente vai ter células mais arredondadas, maiores, né, um pouco achatada, arredondado. E já na camada lúcida, ou do extrato lúcido, né, que é essa camada aqui, a gente vai ter células mais achatadas, mais juntas, né, homogêneas, né, uma igual à outra, não tem muita diferença entre uma célula e outra. A gente vai, né, estar presente principalmente na pele espessa. Então, a camada lúcida, a gente consegue identificar, né, visualizar. Quando eu falo visualizar, não é a olho nu, né, mas a visualizar em termos histológicos, principalmente na pele espessa. E aí são células sem núcleos e sem organela, né? São essas células mais achatadas. Lembra que é tipo assim, é um processo de renovação. Então, é umas células, né, já são mais achatadas, sem organelas, sem núcleos. Então, aí a gente vê a diferença entre o extrato anterior, que a gente já é o extrato granuloso, o próximo é o lúcido. A principal diferença é que são células sem núcleo. Enquanto o granuloso, né, tem a presença de núcleo, o extrato lúcido são células sem núcleos, né? E aí, geralmente, a gente vai ter o quê? Filamentos de citoqueratina e elendina, né? Essa citoqueratina, lembrando que nossa próxima camada é o quê? São a queratina, né? A maior grande quantidade de queratina, que dá característica à nossa pele espessa. E aí a gente tem, né, uma maior quantidade desses filamentos. E a gente também vai ter o quê? Né? O que a gente chama de proteína involucrina. Né? O que é que... E aí, quando eu falo da proteína, né, o que seria essa proteína que dá sustentação ao nosso extrato lúcido, né? O que seria essa proteína involucrina, né? Ela é uma proteína que ela vai nos conferir, né, ao nosso queratinócito, ao nosso extrato, uma resistência, uma característica mais espessada. E aí a gente parte, né, para o nosso extrato córneo, que é a camada mais superior dos nossos queratinócitos, na nossa epiderme. E aí, o queratinócito, né, do extrato córneo, ela é marcada, né, uma das características é ter várias células achatadas, né, células muito queratinizadas, né, o que a gente chama de queratina, que é uma das características mais marcantes da pele espessa, que é o que? Essa queratinização,
né? Essa malha, essa quantidade, né, mais avermelhada ou rosada que a gente vê na nossa lâmina histológica. Então é ela que confere essa característica de espessamento, né? E aí, assim como na nossa camada lúcida, né, na camada córnea ou do extrato córneo, são células sem núcleos e sem organelas, né? São células preenchidas por filamentos de citoqueratina, né? E bebida numa matriz amorfa. Lembra da citoqueratina que vem sendo produzida lá, desde a nossa camada basal, da nossa camada espinhosa? Então, ela é que vai dar essas células, né? Esse preenchimento dessas células, né? Esses filamentos de citoqueratina, é o que a gente chama de queratina, né? E aí são células mais superficiais e são escama, né? Ou células córnea, né? Que é a última camada em que vai descamar e vai finalizar o processo de renovação celular da nossa pele. E a gente pode ver que são todas interligadas. Né? E aí, voltando para nossas camadas de pele, né? A gente viu, né, as camadas córnea, a gente viu a camada lúcida, camada córnea. A gente tem uma grande quantidade de filamentos, né, dentro do interior preenchido de queratina. Então, córnea, a gente associa logo queratina. Camada lúcida, né, ou extrato lúcido, essa camada mais delgada, né, que fica logo abaixo da queratina. Né? Nós temos a camada granulosa, o extrato granuloso, é marcado por células mais achatadas, maiores, com a presença de núcleo. Camada espinhosa, né? A gente vai ter o quê? Né? A gente vai ter células poliédricas mais juntas, presença de termossomos, e aí a gente tem o extrato basal, camada basal, que é a última que faz, né, a ligação entre a epiderme, que é o que a gente está estudando na nossa aula, e a derme. E aí são células prismáticas, cuboides, né? Ela que separa a epiderme da derme, e ela tem uma alta capacidade mitótica. Então, ou seja, são células que estão todo o tempo ali se diferenciando no processo de mitose, e é lá que parte, né, que é o estopim para o processo de renovação do tecido. Tranquilo até aqui? Né? E aí a gente vê, né, para a gente fechar a nossa parte aqui de epiderme, né, principalmente focando aqui nos queratinócitos, que é as células mais abundantes da epiderme, a gente vai ver em um outro momento, né, que, né, a epiderme tem outras células, como a gente falou no início, mas enfim, hoje, como é um aspecto mais introdutório, né, eu quero, né, que vocês remetam, né, vocês saibam, né, que saiam daqui sabendo que, né, que a pele é o quê? Né, o nosso maior órgão, que dá sustentação, controle de temperatura, uma barreira física contra a lesão, ou micro-organismos invasores que possam invadir o nosso corpo, que ela, né, a nossa pele, né, quando eu falo a pele, ela constitui o tecido tegumentar, só que o tecido tegumentar ela não é formado apenas de pele, mas de outros anexos que a gente vai ver, né, que são glândulas, que vocês podem, né, ver que a nossa pele, assim como, né, a gente tem essa impressão, esse conhecimento de que são 3 camadas da pele, protege até 3 camadas da pele, a gente vê muito essa associação, mas que vocês saiam daqui hoje sabendo o quê? Que a nossa pele ela tem 2 camadas, é a epiderme, que é o foco de estudo, e a derme. A hipoderme, que a gente vê muito, ela já faz parte de quê? De um outro tecido, que é o tecido lá que a gente vai ver mais à frente. Mas aí, né, quando se fala de epiderme, né, que é essa primeira camada da nossa pele, ela, né, tem principalmente, né, dentre outras células, ela é composta por células queratinócitas. Que aí os queratinócitos são 5 camadas, foi o que a gente viu hoje. Camada basal, que é a mais mitótica, onde inicia, dá o estopim, né, essa camada aqui de baixo, que dá o estopim para o processo de renovação e diferenciação celular. Né? E aí ela faz a separação entre a epiderme e a derme. E aí nós temos as células espinhosas, que está em maior quantidade, células poliédricas. Uma outra camada, a gente tem a camada granulosa, que são células o quê? Né? São células mais arredondadas, com núcleo, né? Esse presença aqui, né, de um espaço mais esbranquiçado. A gente tem a camada lúcida, né, lúcida, o extrato lúcido, né, que é a camada mais delgada. Nós temos a camada córnea, que é
preenchida, né? São células sem núcleos, sem organelas, mas que é preenchida principalmente por filamentos de queratina, né? O que dá característica à o nosso tecido, né? De pele espessa, né? Que apresenta alta presença de queratina. Tranquilo até aqui, né? Eu espero que eu, né, tenha feito entender. E aí, né, partindo para um dos objetivos da nossa aula, é tentar correlacionar, né, a nossa prática clínica com o conteúdo que a gente abordou até esse momento. Né? E aí eu trago, né, gostaria aqui da participação de vocês, para falar aqui de uma questão, né, de uma aplicação clínica. O que é e como se manifesta a psoríase? Vocês já ouviram falar, né, do que seria a psoríase, como é que se manifesta a psoríase? Certamente vocês, em algum momento da vida, você já deve ter ouvido falar dessa situação clínica, seja um familiar ou um amigo, né? E aí eu queria saber de vocês, né, o que é e como se manifesta essa doença. E, né, e um pouquinho além, como é, né, qual a relação da psoríase com o que a gente viu até o momento, né? Olhando aí para a imagem, o que é que você pode perceber, né? O que seria a psoríase? Qual a relação, por exemplo, com o que a gente viu na nossa aula, né? E aí, assim, a psoríase, ela é uma doença inflamatória da pele, ela é incurável, porém ela é controlável, é uma doença crônica, né? Não tem cura, mas tem controle, né? E vale muito importante, né? Muito importante falar, ela não é contagiosa, então assim, a psoríase ela não vai passar de pessoa para pessoa. A causa, né? Tem muita relação genética, 30% dos casos de psoríase tem algum fator genético, que é manifestado principalmente na fase adulta, mas vale lembrar que 15% dos casos de psoríase pode acometer em crianças e adolescentes, não é apenas uma doença que vai manifestar na vida adulta. Há muitos estudos, muitas correlações, né, entre um quadro ansioso, né, um processo ansioso e a relação com o surgimento da psoríase, né, ainda em estudo, né, como seja um gatilho para despertar, né, uma crise, uma manifestação dessa doença inflamatória, mas que a causa, né, a gente vai ver mais adiante, né? E quais são as características da psoríase? São o quê? São lesões rósea ou avermelhada, que é em forma de escamas secas e esbranquiçada, né? Localizada principalmente, né? Ela pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas ela é localizada principalmente em couro cabeludo, cotovelos, joelhos, unhas, e aí, né, dentre outras regiões. Mas aí qual a relação com a histologia, com o conteúdo que a gente viu? Né? A causa da psoríase, né, que forma essas lesões circunscritas, né, as lesões, apesar de ter algumas bordas irregulares, mas né, normalmente é circunscrita, a principal causa é o que? É a proliferação, né, do ponto de vista histológico, é a proliferação excessiva dos queratinócitos. Então, são essa proliferação, esse excesso de multiplicação dos queratinócitos, algum fator genético ou emocional, faz com que lá no extrato basal e espinhoso, né, lá naquela camadazinha que a gente viu, né, o processo de queratina, de proliferação, ele acelere, né, e aí esse processo faz com que ocorra o ciclo mais acelerado, né, do processo de diferenciação celular e de renovação celular. Por isso que é o quê? É uma ferida mais escamosa, avermelhada, e aí o resultado desse processo de proliferação excessiva é o quê? É o acúmulo de queratinócito no extrato córneo, né? Dentro do nosso extrato córneo e do extrato córneo. Então, assim, a psoríase, né, tem várias causas, várias, né, manifestações, mas, né, o mecanismo dela, né, é ocasionado por quê? Pela essa proliferação excessiva dos queratinócitos. Tranquilo? Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida? Qualquer momento é esse da gente esclarecer. E aí, né, o que foi que a gente aprendeu até aqui, né, para a gente poder fechar esse marco, né, essa aula introdutória. Vocês conseguiram compreender, né, a importância do tecido tegumentar, né, as funções através da atividade que eu trouxe inicialmente, vocês já tinham conhecimento prévio,
né? Vocês puderam fortalecer esse conhecimento a partir do que eu trouxe, do que a gente pôde discutir junto. Vocês conseguem identificar, né, tanto nas lâminas histológicas, né, o que compõe o sistema tegumentar, sobretudo, né, o foco nosso hoje foi os queratinócitos, que está presente na epiderme. Então, assim, trouxe, né, a imagem para que vocês possam, né, entender quais são as camadas, onde é que se localiza cada uma das camadas do queratinócito, e aí vocês conseguiram identificar essas estruturas, e trouxe, por fim, né, esse caso clínico, que vocês, né, apesar de ser comum, né, a questão da psoríase, você vê no dia a dia, ela tem uma relação direta com o quê? Né, com a produção, a proliferação excessiva dos queratinose. Aonde? Lá na camada basal e da camada espinhal. Né? Espero que quando vocês lembrem, né, da palavra basal e da camada espinhosa, ou do extrato espinhoso, vocês lembrem mais ou menos do que é que eu esteja falando, né? Então, assim, né, espero que a gente tenha conseguido atingir esses objetivos e vocês saiam dessa aula sabendo desses conceitos introdutórios para que a gente possa dar continuidade, né? E aí, né, a base da aula de hoje foi o livro, né, de histologia básica do Junqueira, algumas imagens, né, tiradas do Google, de outras fontes da internet. E eu, né, termino agradecendo o meu contato para que vocês, né, possam estar tirando alguma dúvida, entrando em contato através do e-mail. Enfim, gostaria de agradecer e podemos finalizar a nossa aula.